né? Não necessariamente utilizando-se da prisão como resposta àquela conduta que é menos grave. Tá? Mas, muito embora essa situação de tratar esses crimes menos graves com digamos assim, simplicidade, por muitos foi entendidas ao reverso, dizendo que não seria uma manifestação de direito penal mínimo. Por quê? E há alguém escrevendo a respeito disso. Essas pessoas defendem o seguinte: normalmente, nas antigas varas criminais que estavam sob varas de trabalho, a atenção, por uma questão prática, era dada para os crimes que eram mais graves: extorsão, roubo, extorsão mediante sequestro. E aí os crimes menos graves ficavam em segundo plano. E esses crimes, estando em segundo plano, seriam mais facilmente alcançados pela prescrição. Então, para essa visão, na verdade, o que os juizados especiais criminais fizeram foi alcançar crimes que não estavam sendo objeto de punição. Tá? Então, não posso negar que existam tanto, então, essa visão de que é uma ótima iniciativa de tratar aquele problema social, mas eu também não posso deixar de falar que realmente ele passou-se a alcançar infrações que normalmente não se alcançava. Tá certo? Então, fica aí aberto o debate. Pessoalmente, entendo que os juizados especiais criminais foram uma ótima iniciativa, aproximando realmente do direito penal mínimo. Todavia, acabou-se por realmente, atualmente, melhor dizendo, acaba que os juizados especiais criminais estão, em alguns lugares, saindo do seu objetivo. Por quê? Então, assoberbados também eles de muito trabalho. Tá certo? Mas, pessoalmente, entendo que foi uma boa iniciativa e aproximou realmente do direito penal mínimo. Vamos para os requisitos da transação penal. O primeiro requisito que eu trouxe, que se estabelece, é o seguinte: a transação penal, ela é exclusividade das infrações de menor potencial ofensivo. Ou seja, para ter transação penal, tem que ser uma infração de menor potencial ofensivo. Bem, mas aí vem o problema. E se o fato foi atípico, Humberto, e o Ministério Público oferece a transação penal, o que eu devo fazer? Ora, o que você deve fazer é rejeitar a transação penal. Por quê? O juiz, ele só deve admitir a transação penal, mesmo... o Ministério Público, melhor dizendo, só deve oferecer a transação penal quando não for hipótese de arquivamento. Então, quando o Ministério Público oferece a transação penal, é como se intuitivamente ele fala: olha, seria caso de denúncia. Mas como ele tem os requisitos da transação penal, eu vou oferecer a transação penal. Então, esse é o pensamento. Se for um fato atípico, não se deve oferecer a transação penal de forma alguma, porque senão se tratará de um constrangimento ilegal imposto àquele autor do fato. Né? E aí, tem algumas observações. O artigo 27 da Lei 9.605 de 98 estabelece que a transação penal nos crimes ambientais só vai ser possível após a reparação do dano. E aí uma comunicação entre transação penal e composição civil. Nos casos da Lei dos Crimes Ambientais, só haverá a transação penal nas infrações de menor potencial ofensivo se houver a composição civil dos danos, se houver a reparação do dano ambiental. E outro detalhe, no caso de lesão corporal em veículo automotor, em que, em tese, poderia se aplicar, seria enquadrado no conceito de infração de menor potencial ofensivo, se eventualmente essa lesão corporal for praticada por alguém que está sob a influência de álcool, o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 291, parágrafo 1º, veda a aplicação da transação penal. Ou seja, o círculo se fechou em relação àquele que utiliza, que combina álcool e direção ao volante. Por exemplo, ele não vai ter a transação penal, e daí a importância
na ocorrência de uma batida, por exemplo, há a necessidade de haver uma perícia ou mesmo o teste do bafômetro para ver se a pessoa está dirigindo sob efeito de álcool. Lembrando que ninguém está obrigado a fazer o teste do bafômetro, porque ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, daí um equívoco do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige 0,6 decigrama de álcool por litro de sangue, que exige inequivocamente o teste de bafômetro para a configuração típica. Então, sem o bafômetro, não há como alguém responder pelo artigo 305, porque não tem como o exame médico não invasivo estabelecer que ele está com 0,6 de álcool por litro de sangue. Então, foi um equívoco, mas, fechado esse parênteses, vamos prosseguir em relação à transação penal. Outro detalhe importante para a transação penal diz respeito ao cálculo da pena nos casos de uma causa de aumento ou uma causa de diminuição da pena. Vamos pegar, por exemplo, a lesão corporal. A lesão corporal, como eu disse a vocês, tem a pena máxima de 1 ano. Então, é uma infração de menor potencial ofensivo. Agora, e se forem 3 lesões corporais ao mesmo tempo? O que eu faço? Eu posso ter a transação penal para as 2 primeiras e a terceira não? Segundo a jurisprudência, não. No caso de concurso material, eu devo somar as penas. E se as penas máximas superam 2 anos, aquele fato, mesmo no concurso material, não pode dar ensejo à transação penal. Da mesma forma, nos casos de concurso formal, ou de tentativa. Como assim? Como assim? Bem, vamos supor a hipótese do mesmo crime, de um crime submetido de pena máxima de 2 anos. Bem, se esse crime for de pena máxima de 2 anos e tiver uma causa de aumento, de 1/6, por exemplo, até metade. Então, se essa pena mínima tem 2 anos e a causa de aumento pelo concurso formal aumenta, qual é o aumento que eu pego? 1/6 ou metade? Recordando, elaborando melhor o negócio. Então, o crime tem pena máxima de 2 anos. E esse crime foi em situação de concurso formal. O aumento do concurso formal é de 1/6 até metade. Qual o aumento que eu vou pegar para saber a pena máxima desse delito? Ora, a pena máxima desse delito é o aumento máximo, ou a pena máxima é 2 anos, que é a pena máxima do delito, mais o aumento máximo, que nesse caso é metade. Então, por quê? Porque a transação penal, os olhos são voltados para a pena máxima. Então, se os olhos são voltados para a pena máxima, eu pego a pena máxima no delito mais o aumento máximo. E aí, como esse aumento máximo, 2 anos mais metade, supera os 2 anos, 3 anos, não será possível a transação penal. E no caso de causa de diminuição? No caso de causa de diminuição, por exemplo, tentativa, a tentativa está prevista no artigo 14 do Código Penal e diz o seguinte: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. E aí vem a mesma pergunta. Qual diminuição eu pego? Eu pego a diminuição máxima ou a diminuição mínima? Bem, cuidado, respira fundo, porque esse negócio de matemática é complicado. Então, seguinte, se a pena máxima do delito for de 2 anos e esse crime for tentado, como eu disse, a diminuição vai de 1/3 até 2/3. E como eu disse a vocês, transação penal leva em consideração apenas a pena máxima. Então, eu pego a pena máxima, 2 anos, e como é que eu vou saber a pena máxima de um crime tentado? Para saber a pena máxima de um crime tentado, eu pego a pena máxima com a diminuição mínima. Então, eu vou pegar os 2 anos e diminuir de 1/3. Por quê? Porque eu estou sabendo, com essa providência, eu estou sabendo a pena máxima daquele crime tentado. Ok?
Então, sei que não é muito fácil isso sem talvez um auxílio de um quadro para fazer essa operação matemática complexa, mas para resumir, é o seguinte: causa de aumento, para saber se cabe a transação ou não, eu pego a causa de aumento máxima. Causa de diminuição, eu pego a causa de diminuição mínima, porque o objetivo da transação penal é pena máxima de 2 anos, infração de menor potencial ofensivo. Eu quero chamar a atenção de vocês para o momento em que a lei fala que o juiz aplicará uma pena restritiva de direitos. E essa parte do artigo 76 levou a uma discussão intensa na doutrina. Por quê? Qual seria essa discussão? A discussão seria a respeito da natureza jurídica da sentença que aplica a transação penal. Seria a transação penal uma sentença condenatória? Afinal de contas, ela aplica pena restritiva de direitos? Ou seria a transação penal uma sentença meramente homologatória? Ou, por fim, seria, como alguns dizem, uma sentença condenatória imprópria? Bem, pessoalmente, e essa visão, né, que eu sigo é a do Supremo Tribunal Federal, a sentença que aplica a transação penal tem natureza homologatória. Ela simplesmente homologa um acordo entre o Ministério Público ou o querelante e o autor do fato, né? Sabemos que há precedentes no próprio STJ, antigos, e algum entendimento jurisprudencial nas instâncias ordinárias, de que ela seria condenatória, né? Mas, pessoalmente, entendo que essa sentença homologa um acordo firmado entre Ministério Público e autor do fato, e, por isso mesmo, o réu, o autor do fato, estaria submetido a essa pena restritiva de direitos. E essa posição que eu defendo, que já é conhecida de todos, ela tem um reflexo bastante importante em relação a outro tema bem polêmico no tocante à transação penal, que é o seguinte: segundo a gente viu, a transação penal é uma aplicação por acordo de uma pena restritiva de direitos. A pergunta é: e se descumprida essa transação penal? Se o autor do fato, submetido a uma pena restritiva de direitos, do tipo prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade, ele descumpre a transação, qual será o efeito? Várias e várias posições se formaram ao tempo do início da lei, né? Havia entendimento de que, sendo uma sentença condenatória, a descumprida a transação penal